Hoje a gente vai conversar sobre um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, muito importante, muito interessante, muito bom para a gente refletir sobre quais as verdadeiras motivações que a nossa geração tem tido para servir ao Senhor. Quais são as suas motivações? Eu te pergunto, deixa aí nos comentários. Eu sei que provavelmente você vai responder assim, né? Minha motivação para servir ao Senhor é para glorificar o nome dele, é para edificar vidas e tal. Mas a gente sabe que é uma pergunta muito íntima e talvez seja importante que você responda a você mesmo primeiro, dentro do seu coração, para saber sobre aquilo que você tem servido. Por que você tem servido ao Senhor? Amém? Eu também quero saber como é que você está, se está bonzinho, se está boazinho, se está tudo certo, se está na paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aí o seu like, aquele joinha que tanto nos ajuda, que tanto ajuda um youtuber. E eu também vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas e nos seguir nas nossas outras redes sociais. Beleza? Então, sem mais delongas, eu sei que vocês querem ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes e a gente vai reagir ao vídeo dele, como sempre digo, com algumas pausas, algumas considerações. Vamos ver o que o nosso querido pastor, o nosso querido reverendo tem para falar. Não basta fazer a obra, é preciso fazê-la com a motivação certa. Tem muita gente fazendo. A pergunta é como, por quê, para quê? E eu não me canso de dizer isso para vocês. Exatamente. Muita gente fazendo a obra. Muita gente querendo o seu espaço para falar de Jesus. E pode ter certeza que tem espaço de sobra para todo mundo. Como diz a palavra de Deus, a seara é grande e são poucos os trabalhadores, e principalmente poucos os trabalhadores que perseveram. Eu sei que numa realidade, às vezes, de grandes igrejas, tem muita gente para servir. Dessas muitas pessoas que estão ali para servir, uma pergunta que fica: qual é a motivação? Como? Para quê? Né? Eu sei que tem muito trabalho, mas tem lugar que tem mais gente do que trabalho. Né? E nesses lugares onde há uma exposição mais alta, talvez seja necessário fazer essa pergunta para entender de fato a motivação. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar para o Senhor, que você não tem que fazer a obra de Deus. Não estou falando isso. Mas é importante que você reflita no seu coração, caso o seu coração lá no íntimo, lá no fundo, caso os seus desejos não sejam agradar ao Senhor e edificar a Igreja de Cristo. Vamos continuar. Nós precisamos todo dia relembrar por que nós estamos aqui. Para que nós existimos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa mensagem? Qual é a nossa motivação? Porque nessa geração que valoriza tanto performance e realização, Deus está mais interessado em motivação. Por que estamos? É verdade, isso daí é muito sério. A nossa geração valoriza números, valoriza performance, valoriza coisas mais visuais, externas. Mas Deus ele está interessado na motivação. Não quer dizer que Deus não valorize qualidade, não valorize fazer as coisas com zelo, com excelência, com boa vontade. Mas você percebe que a nossa geração exige muito mais isso do que necessariamente um coração puro, desejoso de servir ao Senhor, e por às vezes estar dentro desse backstage, desse universo cristão, a gente enxerga que muitas das motivações estão muito mais ligadas a mostrar uma performance, expor a sua performance, a sua capacidade, a fim de ser reconhecido ou a fim de trazer ganhos com isso daí. Vamos continuar o vídeo aqui. E louvado seja Deus, nós não estamos aqui mercadejando. Toda mensagem que é gravada aqui, seja de rádio, seja de televisão,
seja escrita, seja por telefone, seja de que natureza for, da literatura que nós distribuímos, tem um único propósito: levar o Evangelho, sem mistura. Amém. Sem diluí-lo. É isso que Paulo está dizendo. Nós não estamos aqui mercadejando a palavra de Deus. Vamos lá, vamos fazer umas considerações aqui. Mas tudo isso que o reverendo disse é muito interessante e é muito importante. Desde o começo, a gente já sabe que o mercado religioso é algo que bomba, que faz muito dinheiro. Na Bíblia tem vários tipos de situações desagradáveis que a gente pode relembrar aí, que o mercado da fé acabou sobrepujando a própria piedade, a fé, uma consciência mais pura de adoração. A gente vê, principalmente nesses contextos gregos do Novo Testamento, um comércio que já existia de venda de imagens, de objetos religiosos. Isso movimentava a economia de certas cidades, como Corinto. A gente vê que Paulo, em determinado momento, foi perseguido, foi amaldiçoado também, porque ele estava atrapalhando o comércio religioso de uma cidade. Você vai ver lá no livro de Atos. É muito comum isso acontecer, e Paulo também fala em Coríntios sobre superapóstolos, sobre homens que visavam lucro com a pregação do evangelho. Então, em muitos momentos, as pessoas têm essas intenções também, porque enxergam uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de reconhecimento, uma oportunidade de serem vistas, de vitrine. É sempre importante a gente entender que Deus não divide a glória dele com ninguém, gente. Ele quer que a nossa adoração seja completamente direcionada. A nossa adoração não se resume a músicas lentas, como eu sempre brinco aqui, tem gente que até hoje pensa isso, mas é um estilo de vida voltado para uma intimidade com Deus, voltado para uma relação íntima com o Pai. É muito mais sobre a sua relação com Deus do que sobre aquilo que você mostra para as pessoas. Tem muita gente que mostra uma vida piedosa, que mostra uma vida de adoração, mas que não tem tempo com Deus, não tem tempo de oração, não tem tempo de adoração, não tem tempo de comunhão com uma igreja, com a sua igreja, para servir ali, às vezes longe dos holofotes, às vezes ali com serviços extremamente necessários, mas sem visibilidade. E a gente tende a valorizar muito mais os serviços de visibilidade do que os serviços que não têm visibilidade. Quantas vezes a gente vê pessoas querendo servir no ministério de limpeza da igreja? E quantas vezes a gente vê pessoas querendo servir em ministério de louvor, de dança, teatro, pregação? Gente, todos os ministérios precisam de gente trabalhando, os com holofote, os sem holofote. E se o coração for de adoração, de querer agradar o Senhor, ele vai receber esse gesto de adoração, esse gesto de sacrifício com amor. Por isso é importante a gente aproveitar as nossas habilidades para o serviço do reino do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 12, quando a gente se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável, a nossa mente é transformada, a gente passa por uma metanoia, por uma mente renovada, mas logo em seguida, ali no versículo 3, a palavra fala a respeito de uma avaliação honesta. Avalie-se honestamente, tanto para você saber onde você vai se encaixar no reino de Deus, quanto também para entender as suas motivações, para ver se não há motivações pecaminosas, vaidosas, egoístas. Você precisa avaliar isso daí. E aí você vai se enxergar no corpo. Você vai enxergar se você é dedo, se você é mão, se você é coxa, se você é barriga. Você vai se enxergar no corpo de Cristo.
Uns têm dom de serviço, dom de evangelismo, dom de socorro, misericórdia, dons de liderança, dons de mestre. São muitos dons, muitas habilidades que existem que a gente pode servir no reino do Senhor. Todas elas são muito úteis e o Senhor espera que a gente sirva a Ele com as nossas habilidades. Mas cuidado com as suas motivações. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha sido boa e edificante para você, que o Senhor tenha falado contigo e que você possa, de fato, fazer uma averiguação aí na sua mente, para que nada sobreponha o calor, a emoção, a alegria de servir ao Senhor com pureza e com devoção. Amém? Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. É porque você gostou se você chegou até aqui. Já estamos no finalzinho do vídeo. Pedir também para você nos seguir nas nossas outras redes sociais, @o Projeto Celeiro. Beleza? A gente se vê em breve.